Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da liturgia deste sábado, dia 18 de setembro de 2021. Terminamos a 24ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica de hoje será a verde e o santo do dia São José de Cupertino, tá? É um santo, assim, o que eu posso dizer... chamavam ele de burro durante a vida, só que toda vez que ele meditava sobre Jesus, ele levitava, uma coisa bem interessante. Isso lembra um pouco São Felipe Neri também, mas São José de Cupertino diz que quando entrava em êxtase, ele levitava. Então procure saber mais detalhes sobre este santo. Gente, eu vou direto para a liturgia da palavra porque está tudo atrasado. Consegui atrasar até meu perfil lá no Santidade de Fato. O domingo ainda não está lá, então eu vou ter que dar uma corridinha, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou gravando este áudio no domingo, dia 19, já na tardezinha, então tá bem atrasado a coisa, mas aconteceram algumas situações não graves, mas eu tive que correr a respeito com uma pessoa a respeito da terceira dose da vacina, então isso foi um pouco estressante porque a prefeitura local informou a data tipo tipo faltando um dia para a situação acontecer. Foi bem complicado porque não estava no script sair, tudo, a gente teve que se mobilizar aqui, né? Então, aí atrasou tudo. Então, não é nada de grave. Então, se você tem uma pessoa que já tomou as 2 doses, que estão, segundo a exigência do Ministério da Saúde, que está na situação de tomar a terceira dose, acompanhe pela prefeitura da sua cidade quando que isso vai acontecer, tá? Então, em breve vai ser feito chamamentos. Então, cada prefeitura tem um jeito para resolver isso, juntamente com o apoio do Estado, né? O Estado aí da onde você está também. Então, no meu caso é o Estado do Paraná. Então, o Estado do Paraná, em parceria com as prefeituras, estão fazendo esses mutirões aí de vacinação de reforço, que me consta a partir dos 70 anos para mais. Abaixo disso não tem reforço, tá? Beleza? Então se cuidem, tá? Quem não tem reforço. Existe a polêmica a respeito das doses para as crianças contra o coronavírus, né? Mas por uma questão de prudência, o Ministério da Saúde parou a vacinação porque uma moça morreu, né? Mas a moça tinha umas comorbidades, ela tinha uma situação ali delicada, então é preciso entender se foi devido à vacina ou devido à situação que ela não sabia que havia uma doença pré-existente. Mas no primeiro momento a vacinação de adolescentes está suspensa, pelo que eu entendi, tá? Até a data desse dia 19, tá bom? Então vamos lá. Eu acabei, onde está, poxa vida, onde está a oração do Anjo da Guarda do Brasil está em outro local, tá? Então desculpa, eu não vou poder fazer a oração nem deste sábado nem de domingo, porque eu acabei esquecendo o aparelho no local que agora eu não vou poder buscar, tá carregando inclusive. Então, vocês me desculpem, né, essa inconstância, mas acontece, tá? Então vamos direto para a oração a São José, mas pedimos para que o anjo do Brasil esteja sempre conosco, nos fortalecendo, intercedendo por nós, nos protegendo, né, contra todos os perigos, pedindo a Nossa Senhora, ao Senhor Jesus Cristo, por nós, tá bom? Santo Anjo da Guarda do Brasil, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde a nossa ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confiamos, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, vamos para a liturgia deste sábado, tá? A primeira leitura, hoje eu estou na primeira leitura. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 13 a 16. Caríssimo, diante de Deus que dá vida a todas as coisas e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível que nenhum homem viu nem pode vir. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 99, com refrão, com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai ao Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Entrai por suas portas dando graças, em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Evangelho de hoje é Lucas 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por 1. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam para trás. E aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e vamos relembrar o evangelho desse dia 12, 24º domingo do tempo comum. Marcos 8, versículos 27 a 35, em que Jesus pergunta primeiro para os discípulos e apóstolos, pergunta primeiro aos apóstolos o que o povo achava quem Jesus era. E depois pergunta aos seguidores quem eles achavam que Jesus era. E aí tem um embate com Pedro, né? Que aí eu já fiz a explicação no domingo. Muito bem. Esse é o término da 24ª semana do tempo comum, beleza? Muito bem. Dando continuidade às leituras do Catecismo da Igreja Católica, hoje eu vou ler o parágrafo 1103, tá? Somente este parágrafo. Nós estamos lendo sobre a Palavra de Deus e as questões dentro da liturgia, algumas observações, né? A respeito da liturgia da missa. Muito bem. Nesse parágrafo, nós vamos falar da anamnese. Interessante que esse termo anamnese, ele existe também na parte da saúde, principalmente na enfermagem. Eu não sei se porque aqui é importante ressaltarmos uma coisa.
Você que já está fazendo alguma faculdade, seja de filosofia, de teologia, não importa se você é homem ou mulher, tem muitas mulheres teólogas dentro do catolicismo. Catolicismo, tá? Não estou falando da teologia protestante, porque aí é outro detalhe, aí são outros conceitos. Mas quando a gente começa a fazer, ou até você está pensando aí a fazer o Enem, se a prof ou o prof não explicou dentro da história, dentro da filosofia, da geografia, dentro das ciências humanas principalmente, nessas 3 áreas que eu falei, nós lidamos com conceitos, tá? Então, presta atenção no que eu vou falar nesse sentido. Cada conceito, por mais que tenha o nome seja parecido, como é o caso da anamnese, anamnese se escreve com Ana, M-N-E-S-E, anamnese, tá? Pode ter significados diferentes, então eu não sei como é que é aqui que vai falar, mas a anamnese dentro da parte da saúde é uma espécie de entrevista. Quando você vai no pronto atendimento, tá? Você passou mal, vai qualquer pronto atendimento, sei lá, do SUS, mas principalmente dos particulares, que está no desespero, vai lá. Um rapaz da equipe da enfermagem chega e pergunta: o que ela está sentindo? Vamos supor que você levou uma pessoa doente lá ou é você. O que você está sentindo? Ah, dor de cabeça, tontura, tá branco, né? Isso ele também vai colocar. Depois pergunta: toma alguma medicação? Você comeu alguma coisa, fez alguma coisa diferente, né? Uso de drogas ou pegou sol, insolação, alguma coisa, né? Aí fazem outras perguntas e tal. Isso é uma anamnese. Aí, às vezes, eu já tinha falado aí uns anos atrás, né? Porque desde 2018 que eu tenho o canal. Desde agosto de 2018, tá? Faz aí já 3 anos. 19, 20, 21, 3 anos. Fazer as perguntas, nem que seja para você mesmo. Como estou a minha caminhada na santidade? Mas de forma humilde, né? Não, eu estou muito bem. Aí parece aqueles fariseus, né? O povo doutor da lei que eu faço dízimo de não sei o quê. Não, não é assim, isso não é anamnese. Então, o exame de consciência é como se fosse uma espécie de anamnese. Isso eu tinha falado há muito tempo atrás. Então, esse termo da anamnese é um conceito. Outra coisa que é conceito, tá? Mas isso só para quem faz psicanálise, por exemplo. Neurose, perversão. Esse termo, recalque, o recalque é um conceito dentro da psicanálise, só que virou senso comum, aí fica, você é recalcada. Fora quando você não encontra no chão aquelas tampos de metal, tá lá, bomba de recalque, né? Aí também é outro significado, certo? Então, cada termo tem um significado que nós chamamos de conceito. Alguns conceitos, por exemplo, resiliência. A resiliência é um conceito da física, mas que, por exemplo, a educação especial, a psicologia adotou esse termo para designar um processo interno similar, parecido com a resiliência da física. Que quando você diz que leva uma pancada, às vezes alguns materiais, alguns metais podem voltar para o seu estado original. Ser resiliente é assim, você leva um trauma da vida, mas com o tempo você pode voltar ao estado que era, ou até melhor, ou fica com a ferida e seguimos adiante. Então, a resiliência na física, né, tem um conceito diferente, porque são detalhes diferentes, e a resiliência dentro das ciências humanas, seja na área da psicologia, da educação especial, ele tem outra, porque está lidando com outra situação, até com outro material, né? Não é algo totalmente físico. Às vezes a resiliência pede que sejamos o quê? Resilientes enquanto psique, enquanto questão de você observar a vida e etc. Então aqui no caso eu tive que parar um pouquinho para explicar isso, porque o anamnese ele existe dentro da saúde, principalmente na enfermagem, né? Então aí eu já estou dizendo, você que vai parar na área da saúde é um jeito. Posso estar explicando de forma errada, mas só para você basicamente entender que existe esse conceito também. Bom, então vamos lá. A anamnese aqui, nesse parágrafo do Catecismo da Igreja Católica.
A celebração litúrgica refere sempre a intervenções salvíficas de Deus na história. A economia da revelação concretiza-se por meio das ações e das palavras intimamente interligadas. As palavras proclamam as obras e elucidam os mistérios, o mistério nelas contido. Na liturgia da palavra, o Espírito Santo recorda à Assembleia tudo o que Cristo fez por nós. Segundo a natureza das ações litúrgicas e as tradições rituais das igrejas, uma celebração faz memória das maravilhas de Deus em uma anamnese mais ou menos desenvolvida. O Espírito Santo, que desperta assim a memória da igreja, suscita então a ação de graças e o louvor, a doxologia. Então aqui a anamnese tem a ver com memória. Aliás, memória é algo que Jesus faz nos evangelhos, mas de forma um pouco sutil, e no Antigo Testamento, Deus Todo-Poderoso sempre faz memória. Eu sou o Deus de Abrão, Isaac e Jacó. Isso é fazer memória, tá? Aqui eu vou encerrando o áudio. Desejo a todos um ótimo fim de semana, um bom começo da outra semana, 25ª semana do Tempo Comum. Paz e bem.